Salve, salve, meus queridos, beleza? Quem entrou na reunião já entrou, quem não entrou, não entra mais. Mentira, se entrar ali eu já adiciono. Ah, Combinado de hoje é que eu ia finalizar a reunião sobre a preventiva, né? A gente começou na reunião passada a falar sobre a prisão preventiva e hoje eu ia entrar no mérito da revogação. Ah, Assim, hoje não vai ter mapa mental. Pessoal que gosta de acompanhar pelo mapa mental, eu não fiz o mapa mental hoje. Mas eu trouxe um caso concreto para analisar o caso concreto e trazer a briga que foi esse caso e o resultado veio pela revogação, tá? Até vou mostrar todas as revogações que foram feitas, foram inúmeras revogações de preventiva que foram feitas, e a gente ganhou daí a liberdade da cliente numa revogação após a audiência de instrução, tá? E vou explicar todo o procedimento, como foi, qual era o processo, o que aconteceu. Vamos trazer tudo isso, porque faz tempo até que eu não trago um caso concreto aí para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu começar compartilhando a tela do meu ProJude com vocês. Uma guia. Eu mostro tanto meus processos para a rapaziada aí que é capaz que uma grande parte tenha assistido essa audiência que eu transmiti, tá? É errado eu transmitir esse tipo de audiência porque era um segredo de justiça, mas eu transmiti para o pessoal do grupo, tá? Foi ano passado essa audiência, foi uma instrução num processo no rito do júri, tá? Foi uma instrução na fase de pronúncia de um homicídio de um haitiano. Acho que quem lembra aí dessa audiência que tava? Acho que o Renan pode ter assistido, o Galo é provável também, foi no final do ano passado, ali por novembro. Deixa eu abrir aqui o processo principal, que daí fica mais fácil a gente trocando ideia. Aqui. Só para vocês, primeiro caso. Tá? Tá? Aqui. Para quem quer um castelo, Móvel Web, você muda, sua vida muda. Uma operação prendeu esta mulher de 21 anos. Sabe o que ela aprontou, Magu? Eu vou contar. Tá até a imagem aí no ar, ó. Essa mulher que eu mostrei há pouco na foto, ela é suspeita de mandar matar um haitiano. Ó, o haitiano sendo morto na porta da balada, o haitiano é esse da foto. Ela é suspeita de matar esse haitiano na frente de uma balada, na porta de uma balada. Ela mandou, mas não é nem que ela matou, ela contratou gente pra matar o haitiano. Aqueles caras que eu mostrei atirando lá contra o haitiano, é tudo capanga que ela contratou. Aquela mocinha linda, quem olha, o Magu falou assim, Dudu, você tá doido? Uma moça dessa nem aparenta ser criminosa, pois é, vem cara, não vê coração. Aí a mocinha de novo aí, ó. É, estilo Tatizaki, né, com cabelo azul. Agora, o irmão desta moça, um adolescente, ele também foi detido. De acordo com a polícia, foi o irmão da moça quem atirou contra o haitiano. Logo após a moça entrar em um carro de aplicativo. A motivação desse crime. Por que essa moça, junto com o irmão, matou o haitiano? Por quê? O crime teria sido porque a jovem não gostou que o haitiano a chamou para dançar durante a festa. Ah, meu Deus, roda aí. Uma operação para prender suspeitos da morte de Lixon Sanko, de 27 anos. Um jovem haitiano que vivia há 2 anos em Curitiba com a família. Lixon foi executado a tiros no final do mês de fevereiro, depois de sair de uma balada de carnaval. A frieza do assassino foi registrada por câmeras de segurança. Lixon sai da casa noturna e entra em um carro de aplicativo para ir embora. É neste momento que um rapaz de blusa vermelha chega e descarrega a arma na direção do haitiano, que morre na hora.
O alvo da operação da DHPP, Fabiola Valério de Jesus, de 21 anos. Uma jovem bonita que naquela noite chamou a atenção de Lixson. Neste momento, a polícia chega então até a casa do principal alvo dessa operação, a Fabiola, que seria a mandante desse crime contra o haitiano. Os policiais entrando na residência neste momento. De acordo com a investigação, Fabiola foi abordada por Lixson na balada. Ela não gostou da atitude do homem e contou para o irmão, um adolescente que estava com ela naquela noite. A solução encontrada pelos irmãos para aquele desentendimento: tirar a vida de Lixson. O adolescente então entra em contato com este outro jovem, Vitor VK, um traficante de apenas 15 anos que, apesar da pouca idade, comandava um esquema de aluguel de armas. Foi com ele que o irmão de Fabiola conseguiu a pistola, que minutos depois seria usada para matar Lixson. Que nós temos no caso, uma vítima inocente, uma vítima do bem, uma vítima estrangeira que sequer fala a língua. Lá eles falam um dialeto próprio, o inglês, o espanhol, e tinha muitos amigos aqui, também haitianos, e trabalhador, e saiu à noite para se divertir, não fez nada de errado, e acabou perdendo a vida, infelizmente. Um dia depois do crime, VK, ou o Senhor das Armas, como era conhecido, foi assassinado. Mas, segundo a polícia, a execução não está relacionada com a morte do haitiano. Fabiola e o irmão foram encontrados em casa, no mesmo bairro onde o crime aconteceu. A jovem foi presa e o irmão apreendido com drogas. É uma investigação que não para, obviamente, porque é um crime gravíssimo. Nós sempre procuramos tentáculos desse crime cometido, mas nesse momento praticamente a investigação fica exaurida. Entenderam o que aconteceu, rapaziada? Entenderam a bronca? Então agora a gente viu o que a mídia soltou, né? Agora a gente chega no processo. Deixa eu explicar a situação do processo. O Dr. Tito, ele na época, ele ia se candidatar a deputado estadual, né? E daí o que aconteceu? Ele começou a soltar várias operações e chamar a mídia para a mídia cobrir essas operações dele, né? Começou a fazer assim, era uma por semana. E vocês veem que antes de ser executado o mandado de prisão, a mídia já estava filmando ali eles estourando o cadeado do portão para entrar para casa e cumprir o mandado, né? Nessa situação, o que aconteceu? Ele montou toda essa narrativa, que não tem, assim, você começa a ver os elementos que tem dentro do processo, não tem nem nexo, assim, os elementos que tem dentro do processo, tá? E dentro dessa narrativa ele representou pela preventiva, tá? Aquela primeira reunião que a gente teve, que eu falei sobre os requisitos da preventiva, ele demonstrou tudo, construiu a narrativa, deixou tudo demonstrado e fez a representação. Parecer favorável do Ministério Público, na sequência, o juiz decretou a prisão preventiva e explodiu a operação para fazer a prisão dela, né? Na sequência que foi feita a prisão, a gente teve a audiência de custódia, que foi separada, foi um procedimento separado, que já foi inclusive arquivado já. Teve essa audiência de custódia. Na audiência de custódia, eu tinha bastante confiança que ela ia sair nessa audiência de custódia, porque a gente sabia os elementos que constavam no processo, primária, nunca teve problema nenhum com absolutamente nada com a justiça. Os elementos sobre ela ser a mandante do fato eram muito superficiais, né? Imagina, a polícia diz, ela é a mandante. Tá, qual é o elemento que, juntado ao processo, que comprova que ela é a mandante do fato? Tem uma interceptação telefônica, tem alguma quebra de sigilo, alguma testemunha que diga isso, que escutou ela falando isso? Tem algum elemento assim? Não tinha elemento nenhum. Os únicos elementos que tinham é que o cara quis dançar com ela no meio da balada e ela ficou irritada com o cara porque ela não queria. Era o único elemento que tinha. Uma pessoa falando
que isso tinha acontecido. Então a gente começa a verificar as primeiras falhas dentro do inquérito que podem levar posteriormente a uma revogação de preventiva, né? Foi decretada a preventiva, a gente tem que começar a analisar o que tem de falha naquele conjunto probatório, naquela construção narrativa, naquela construção do fato, para a gente poder levar lá na frente e tentar bater nisso na revogação de preventiva, né? A audiência de custódia foi juntada à documentação, como eu falei lá na reunião da audiência de custódia. A gente conseguiu todos os documentos necessários e que a defesa tinha alcance, né? A gente foi atrás de tudo e conseguiu, né? Um número de documentos até robusto para juntar no processo, e que, na minha visão, eram mais do que suficientes para pelo menos um monitoramento eletrônico, né? Imagina, com tudo isso que eu disse, da qualificação positiva, os pontos positivos na qualificação dela, ela não trazia risco nenhum para a ordem pública. Uma manutenção de prisão dela seria, assim, mais do que um absurdo. A gente fez o pedido de revogação na audiência de custódia e o Ministério Público bateu em um detalhe na audiência de custódia dela, que o endereço que foi juntado dela não condizia com o endereço onde foi cumprido o mandado de prisão. E o Ministério Público bateu nisso. Por quê? O endereço que eu indiquei era o endereço da Rua do Fundo, porque a casa se estendia pelo terreno e pegava os fundos. Então, assim, um endereço era como se a entrada fosse pela rua de trás e outro como se fosse na rua da frente, onde foi cumprido o mandado de prisão. E deu até uma discussão nessa audiência de custódia com o Ministério Público sobre isso, sobre esse ponto, que o Ministério Público dizia que o endereço não era dela, tal. Até foi um ponto da minha sustentação oral na audiência de custódia, foi esse. A audiência manteve a prisão dela, tá? Quem fez a audiência de custódia foi o juiz que decretou a preventiva, então ele era competente na audiência de custódia para revogar a prisão preventiva dela, não foi revogada, foi mantida, e o processo seguiu, né? Seguiu o inquérito, seguiu o processo normalmente. No curso do processo, do inquérito, antes do oferecimento, foram juntados os laudos da perícia dos celulares que foram apreendidos no dia. Até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu subir lá para vocês terem uma noção do número de pedidos que foram feitos de liberdade. De revogações, tá? Nossa senhora, Projude, bem nessa hora que você vai cair, Projude. Calma aí, gente, vou voltar pro Projude aqui. Voltou. Só para vocês terem uma noção do número de pedidos de liberdade, vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, né? Dei um zoom aqui, fica melhor. Para vocês terem noção, cada liberdade provisória que está aqui, no Projude não tem andamento revogação de preventivo. Então a gente protocola qualquer pedido de liberdade como liberdade provisória, tá? Cada pedido desse aqui foi uma revogação de preventiva que foi feito, tá? Foram 6 pedidos de revogação de preventiva. E normalmente, assim, ó, eu falo para não ficar batendo na revogação. Mas o que acontece? Sempre que tem um elemento novo juntado aos autos, qualquer elemento novo, qualquer alteração fática que é juntado aos autos, o que eu faço? Eu faço uma revogação de preventiva. Mudou alguma coisa do fato? Eu meto uma revogação. O que você não pode ficar fazendo é revogação atrás de revogação em cima do mesmo fato. Isso daí não é um procedimento inócuo. Você vai fazer revogação atrás de revogação ali, o juiz só vai ficar reiterando o que ele já falou na primeira. Mas é estranho ver tantos pedidos de revogação em um processo, mas cada um tinha um elemento novo. Que nem eu, voltando ao ponto que eu estava dizendo para vocês. Foi juntado o laudo dos celulares. No laudo dos celulares não tinha qualquer menção da Fabíola como mandante do crime. O que aconteceu?
eu pedi uma revogação de preventiva pela ausência desse elemento dentro do processo. Então, o que eu dizia, ó, não tem elemento, requer a revogação. Não tem elemento, requer a revogação. Foi juntado os laudos dos celulares comprovando que não tem elemento e nem vai aparecer esse elemento. Pedi a revogação. E assim por diante. E a revogação era negada e subia o HC para o Tribunal de Justiça. O HC a gente vai ter a reunião sobre habeas corpus com o ministro do STJ, doutor Paulo Moisés Galo, né, doutor? Que é esse dedinho aí? Com o doutor Galo, ele vai... Sou eu. Sim, sou eu. Já está agendada já a reunião com ele sobre o HC, tá? Daí eu não vou entrar tanto no mérito dos HCs que foram feitos. Mas as revogações, todas, eu vou mostrar aqui a revogação, mas toda a base das revogações, o pensamento era, o juiz, a juíza, que é a doutora Michele, vai manter a prisão dela e eu preciso ter uma base para rediscutir isso no tribunal. Todas as revogações foram pensadas nisso, tá? A cliente ela ficou presa durante 4 meses, até que ela saiu em uma revogação. Não era o objetivo da defesa, não era o meu pensamento que eu ia ter sucesso na revogação, porque ela já tinha 5 revogações, ela já tinha negado, né? Por que na sexta ela vai mudar de opinião, se ela já negou todas? Só que o problema é o seguinte, para eu discutir uma matéria no Tribunal de Justiça, eu tenho que exaurir aquela matéria no tribunal, no juízo ACO. Então, por isso que eu fazia tantas revogações. Matéria nova, revogação nova, e eu tenho como rediscutir aquilo no tribunal com uma forma muito mais ampla, né? Com muito mais certeza de discussão. O processo foi seguindo, né? Foi seguindo o processo, e a gente chegou na audiência de instrução. Vamos achar a instrução dela. Audiência de instrução e julgamento realizado. Aqui. Gente, eu vou mostrar esse depoimento para vocês, que eu acho que é o depoimento que mais traz o fato. Nome completo da senhora? Eu vou pausando o depoimento conforme a gente for mostrando, eu vou pausando e vou explicando para não ficar tão maçante ficar assistindo, tá bom? Vocês estão conseguindo ver de boa aí? Tranquilo? 100%? Daniela Valéria de Jesus. Dona Daniela, o que a senhora é da... Não foi live, Fábio. Esse daqui eu transmiti no Meet, tá? Eu lembro. Eu lembro, eu estava nesse dia, você debateu com... Era um angolano? Eu debati com um angolano. Angolano, que ele não sabia de nada, né? Não, só. Pode falar, Galo. Você tá bonitinho com o cabelo no vídeo ali, tá? Bem melhor do que agora. Tava decente, né? Tá, eu já tô deixando meu cabelo ficar preto de novo, tá? E não é matéria da aula isso, então, por favor, não entrem nesse mérito. Fabiola. Sou a mãe. Tá, ouvida como informante, passa a palavra ao Dr. Lucas. Pode começar. Calma aí. Obrigado, Excelência. Boa tarde, tudo bem, Daniela? Bem, você? Tudo bem, obrigado. Daniela, como a senhora deve imaginar, nós estamos aqui para apurar um fato que aconteceu no dia 28 de fevereiro desse ano, em 2022. Segundo consta aqui, a sua filha e também o senhor Nilson, juntamente com adolescentes, eles teriam concorrido para a morte do senhor Lixon, que é um haitiano. Claro, a gente já tem algumas informações, né? Nós também temos o que foi colhido na polícia, a senhora também já deu uma versão, mas gostaria de saber da senhora o que aconteceu naquele dia, por favor. Ok. A partir do momento que meu filho saiu daqui da minha casa? Isso, pode ser. O que a senhora entender que é importante, qualquer coisa, claro, a gente vai complementando, mas o que a senhora entender que é importante, de uma forma completa, fica à vontade. Sim. Ok, meu filho saiu daqui da minha casa, tinha saído para outro lugar, ele voltou aqui, já voltou nervoso,
Daí eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou que não era nada e eu fui atrás, porque eu fiquei preocupado com ele e fui atrás para saber o que tinha acontecido. Veio ele e o Nilson Trindade. Aí Que eu fui horas que era isso, Daniela? O seu filho é o Pedro, né? E daí ele chegou lá e que horas que era, mais ou menos, junto com o Nilson? 2h40 da manhã, mais ou menos. Uhum. E eles falaram o quê? Não disse nada para mim, só que eu vi que ele estava muito alterado, assim, meu filho. Daí eu perguntei e ele não disse nada, ele só entrou e saiu da casa. Aí eu fui, eles entraram no carro, os dois, o Nilson Trindade e meu filho, e eu fui atrás porque percebi que alguma coisa tinha acontecido, que meu filho estava nervoso e fui atrás. Aí como o estabelecimento era próximo de minha casa, aí cheguei lá na frente da portaria, o meu filho já não estava mais, o segurança não deixou mais ele entrar, e eu pedi que pedisse para chamar minha filha e eu pedi para ela vir embora. E meu filho, eu não achei mais ele daí, naquele momento. Eu pedi para chamarem ela para ela vir para casa. Aí ela veio para casa e eu continuei procurando ele, que a partir do momento que ele subiu uma rua que tem perto do estabelecimento, eu não vi mais ele. Não achei. Fiquei aquele resto da madrugada procurando meu filho, não achei. Ele se escondeu. Uhum. Aí ela veio para casa. Tá, e a senhora chegou a ver algum momento em que ele, outro adolescente, alguém chegou perto de um carro com uma arma ou algo do tipo, ou não? Eu fiquei o tempo todo tentando achar meu filho. Eu só vi ele no momento que ele já estava indo em direção ao carro, só. Uhum. E depois, no momento que a senhora soube o que aconteceu? Fiquei perdida, pensando, não sabia o que fazer. Mas em qual momento foi que a senhora soube dos tiros, enfim? Eu estava lá, moço. Eu fiquei o tempo todo procurando meu filho. E eu não consegui impedir que ele fizesse isso, porque eu estava bem próximo do meu filho. Faltava pouquinhos passos para mim chegar perto e eu escutei os disparos. E fiquei desesperada, porque a todo momento eu tentei achar ele e eu só vi ele a partir do momento que ele atravessou o canteiro e já foi em direção ao estacionamento onde estava o carro do aplicativo. Uhum, então, era essa a questão. Então, ou seja, a senhora ficou procurando por ele, não achou ele, porque a senhora estava querendo evitar isso, é isso, né? Todo momento a senhora estava querendo evitar. E daí, na hora que a senhora vê, ele já está indo em direção ali ao canteiro, é isso? Ele já estava indo em direção ao estacionamento e eu atravessei o canteiro correndo, que eu estava com a bicicleta dele, joguei a bicicleta e saí correndo, porque eu vi ele atravessando em direção ao estacionamento. Mas, infelizmente, eu não consegui evitar que isso acontecesse. Quando eu escutei os disparos, eu fiquei desesperada e foi isso, moça. E a minha filha estava em casa nesse momento todo, porque do momento que eu cheguei lá, que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, ela já veio para casa e ficou com o filhinho dela em casa. E eu voltei. Entendi. Fala uma coisa, o seu filho daí, depois disso, ele voltou para casa com a senhora ou saiu com o Nilson? Ele foi para casa do Nilson. Então saiu junto com o Nilson, é isso? Tá. A senhora conhecia o Nilson? É do trabalho do meu filho. Ele trabalhava junto com o Pedro. Uhum. Que trabalho que era? Deixa eu dar um pause aqui, gente. Tentar mostrar outro para vocês aqui, ó. Vocês entenderam qual que foi a situação, a deturpação da história em fase de inquérito que o delegado fez, né? Aqui, ó. Aqui é o haitiano chegando no carro, ele entra dentro do carro. Vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Responde sim ou não. Sim? Sim. Vocês viram na cena o que acontece, né? Que o moleque vem correndo aqui onde está a seta do meu mouse aqui, ele dá a volta e dispara nesse carro aqui pelo vidro de trás, aqui nessa direção aqui, né? Mata o rapaz que está no banco de trás e acerta o motorista que está aqui, né? Nesse momento que ele está fazendo isso, aqui, bem aqui, ó, onde está o mouse aqui, vem correndo a mãe dele, vem correndo bem aqui. E quando ele dá os disparos, a mãe dele vem gritando e ela para bem aqui, ó. Bem aqui onde está o ponteiro do mouse. Ela para bem aqui, ela vê o filho atirando no outro rapaz. Entendeu? Assim, ela tem total... E tem uma imagem aqui, até dá para eu... Tem muita imagem, então eu ia ter que chutando ali até achar. Mas tem total visão do que aconteceu. Então, assim, a versão dela se encaixa muito com o que aconteceu de fato, né? Beleza, tranquilo. Eu consegui construir na audiência de instrução elementos que esmiuçassem um pouco daquilo que em sede de investigação que o delegado construiu, né? A gente vê tudo que foi armado em volta,
todos os elementos que foram armados em volta, né? O delegado querendo sair, se candidatar a deputado, querendo mídia, começou a desenvolver todos esses montes de operações. Vamos voltar de forma resumida do que vem lá atrás. Esse monte de operação que saiu todos nesse período de tempo, com narrativas construídas, mas cheias de falha, né? A gente sabe que o judiciário nosso, ele é muito mais pró Ministério Público do que defesa, é muito mais. A gente vai ter uma análise muito mais técnica quando chega no STJ, né? E uma terra completamente sem lei quando chega no STF. Mas o que acontece? A gente tem que... O papel da defesa é esse, tentar esmiuçar o que aconteceu e trazer elementos aptos a alterar essa forma de narrativa que é apresentada pela acusação, né? E foi isso que a gente fez. Na audiência de instrução dela, a gente conseguiu, de certa forma, esmiuçar isso, de decodificar esse emaranhado de informação que estava na mão da juíza, né? Na sequência, a gente foi para o nosso pedido de revogação. Tá aqui. Beleza? Estão vendo? Todo mundo vendo aí? Beleza. Gente, assim, pedido de revogação de preventiva, vou começar bem do básico para falar para vocês. Pode até ser, uns podem falar assim, por que o Renato está falando isso? Mas é para todo mundo saber. Às vezes tem gente que não é do crime, fica um pouco confuso com competência também, tá? Pedido de revogação vai para o juiz da ação penal, tá? Competência. Primeiro, o juiz da ação penal é o juiz responsável pela revogação de preventiva. Quando não é o juiz da ação penal que é responsável pela revogação? Em caso de custódia, antes do oferecimento da ação, tá? Quando teve flagrante, no caso da custódia, não vai ser, principalmente capital é assim, tá? Quando é comarca do interior, a gente sabe que o juiz que faz a custódia, muitas vezes é o mesmo juiz que vai tocar a ação penal, mas no caso da audiência de custódia, você pode fazer a revogação quando ela é convertida em plantão judiciário, você pode fazer a revogação direcionada para o juízo da custódia, né? Depois que é distribuído, que é oferecido, juntado o inquérito, relatório, oferecida a denúncia, o juízo competente é o juízo da ação penal, beleza? Qualificação, padrão, sem muito segredo, né? O que eu faço, tá? Eu tento esmiuçar o relatório do que aconteceu, o fato, o que aconteceu com o processo, o máximo possível. Vocês veem que o meu relatório ele fica bem extenso. Fica bem extenso. Por quê? Eu vou precisar usar o relatório depois nas alegações finais, eu vou precisar usar o relatório no HC, eu vou precisar usar o relatório na apelação. É mais fácil eu fazer um relatório bem feito da primeira vez e depois ir adicionando ponto a ponto do que ir fazendo o relatório meia boca toda santa vez. Então, assim, os relatórios que eu faço nos meus pedidos, eles são bem robustos e são bem descritivos, tá? Daí a gente entra no segundo ponto da situação dela, tá? Qual que foi o ponto que trouxe a possibilidade da revogação da prisão preventiva dela? Que nem eu trouxe aqui para vocês. Foi o quê? Foi a audiência de instrução e julgamento. É o ponto mais importante na revogação de preventiva dela, tá? Foi quando ficou demonstrado que ela não tinha o mínimo de conhecimento do que o homicídio ia ocorrer. Ficou demonstrado que o irmão dela tinha saído antes da balada e não foi permitida, não foi oportunizado a entrada dele. Como que eu comprovei isso? Eu arrolei os seguranças da balada como testemunhas, tá? E todos os depoimentos, as filmagens, as diligências que foram pedidas no curso do processo, defesa prévia e resposta escrita à acusação, são pontos importantes também para você fazer essa base, tá? Ainda a gente vai ter a reunião sobre defesa prévia e resposta escrita à acusação, mas muitas vezes você não tem elementos suficientes para apresentar num pedido de revogação de preventiva, mas lá nas diligências que você vai requerer na tua resposta escrita à acusação na defesa prévia, você vai criar esses elementos. Então, assim, o processo é um jogo de xadrez. Você tem momentos oportunos
para se criar uma contextualização de algo lá na frente de um pedido que não tem nem correlação com aquilo ali que você está criando. A exemplo, a resposta escrita à acusação com a revogação de preventiva. Qual é a correlação que tem os dois? Né? Assim, se você olha friamente o processo penal, a linha do processo penal, um é um procedimento incidental dentro da ação penal e o outro é um ato cumprido dentro do processo para trazer, não trazer nulidade dentro dele. Né? Então, assim, a revogação não tem uma correlação direta com uma defesa prévia, só que e com uma resposta escrita à acusação. Só que ali é o momento oportuno de você criar os elementos de um para o outro. Né? A audiência de instrução, eu acabei usando ela com esse enfoque, não só o enfoque absolvição, porque eu sei que na hora que os fatos fossem esclarecidos dentro dessa instrução, dentro desse processo, ela muito provavelmente teria uma grande chance de ter uma absolvição lá na frente. Então, o que eu precisava? Eu precisava, a briga nesse processo era para trazer ela para a liberdade. Essa era a briga do processo. Tem muito processo que a gente pega na mão aqui, que a gente olha, porra, não tem chance nenhuma de colocar o cara em liberdade. Tem uma tentativa de homicídio ali que eu tô tocando também, que o cara tentou matar uma criança de 11 anos. Pergunta quantas revogações de preventiva eu fiz nesse processo. Nenhuma. E eu não vou fazer uma revogação de preventiva de um cara que tentou matar uma criança de 11 anos. Não tem nem o mínimo de chance de um pedido desse de revogação ser deferido lá na frente. Entendeu? Então, assim, qual que era a briga dessa situação? Uma pessoa inocente que não tinha o mínimo de relação com o crime que aconteceu, presa e sendo acusada pelo ato do irmão dela. Que o motivo do homicídio foi que o irmão dela e o haitiano começaram a discutir dentro da balada em outro ambiente da balada. Eles começaram a discutir entre eles. E o haitiano pegou e falou que ia matar o irmão dela. Daí o moleque com menos de 18 anos, estava com 17 anos, saiu, foi, buscou a arma e meio assim, quem mata primeiro? Foi lá e matou o cara. Né? Então, assim, não tem correlação com a cliente. Entendeu? E eu tinha que mostrar isso, eu tinha que criar elementos para isso. Os elementos foram criados na instrução. Por isso que, às vezes, o ato ele é muito mais do que simplesmente o objetivo final do processo. Ele também tem as vertentes dele, como a audiência de instrução, nesse caso, teve para revogação de preventivo. Né? Seguindo a revogação dela aqui. Isso aqui é bem padrão, tá? Da necessidade da preventiva. Basicamente, o modelo do escritório é um só, a gente usa um só e vem adaptando ele. Esse papo que advogado usa de advocacia artesanal, eu só não vou falar o que eu acho, porque depois eu vou postar esse vídeo, tá? Mas vocês já conseguem imaginar o que eu acho desse papo de advocacia artesanal, tá? Você tem que trabalhar com inteligência, diferente de você ter que fazer tudo do zero, começando tudo do nada, e fazer um pedido para cada cliente, isso daí não te ajuda em nada. Você tem que trabalhar com um mínimo de inteligência. Artesanal GPT, isso mesmo. Você tem que trabalhar com inteligência, né? Esse ponto de desnecessidade da prisão preventiva. Gente, basicamente, eu vou trazer os elementos para quase todos os clientes, iguais, entendeu? Que o cara tem profissão, né? Vou juntar a declaração de profissão. O cara tem endereço fixo, né? Quando o cara tem antecedentes, eu tiro a parte da primariedade, eu só apago a parte da primariedade, venho lendo e adaptando ao caso. Então, assim, não tem um segredo maior. Isso daí é um ponto muito comum dentro de um pedido de revogação. Né? Então, não tem o que você discutir. Ponto importante, que cliente normalmente pergunta. Já vi advogado no grupo, inclusive, perguntando, mas é com menos vezes que eu escuto de algum advogado sair isso. O cliente normalmente pergunta o quê? Doutor, você vai pedir a liberdade, mas você pode pedir também a tornozeleira? Né? Você pode pedir também tornozeleira? O que eu falo?
O pedido de revogação, ele começa do mais para o menos, tá? Você começa pedindo a liberdade total, da liberdade total você pede harmonização de... Nossa, fugiu. Domiciliar com harmonização, né, com monitoramento eletrônico. Do monitoramento eletrônico, você pede o monitoramento eletrônico com raio ampliado. Disso você vai para o pedido de só das cautelares sem monitoramento, e assim por diante. O que você precisa ver? Quais são as cautelares que melhor vão se encaixar no teu caso concreto, tá? Na situação dela, se eu pedisse o monitoramento, se eu pedisse a liberdade dela sem o monitoramento, eu já sabia que não ia encaixar muito. Então, assim, obrigatoriamente, eu tinha que pedir o monitoramento dela, tá? Agora, um cliente que nem eu até postei ele esses dias, o Christopher, que ele dormiu no meio da audiência. Primarião foi pego com um pouquinho de maconha. O Christopher nem pediu monitoramento. Não tinha nem sentido eu pedir monitoramento para ele, porque se eu pedisse pedisse só a liberdade dele, só o alvará dele, ia ser concedido, porque era pequena quantidade de maconha, podia até trazer ele para um usuário. Então, assim, você tem que saber qual é a situação do teu processo para saber quais essas etapas dos pedidos você vai poder colocar dentro da tua petição, tá? E a gente chegou aqui pelas cautelares, falou das cautelares, certinho, redondo, que também é um tópico, assim, quase que padrão, né? Monitoramento eletrônico, também um tópico bem padrão, o que não tem segredo nenhum, tá? E finalizou com os pedidos redondo ali, sem muito estresse, tá? Qual que é o grande ponto? Revogação de preventiva é meio, tá? Não é fim. Eu falo isso toda reunião. Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso daqui. Inclusive, o Galo, melhor do que todo mundo, vai poder falar disso lá na reunião do HC. A revogação de preventiva, ela vai ser tua base para o teu HC. O juiz, dificilmente ele vai acontecer o que aconteceu nesse caso aqui, de alterar a decisão dele, por causa de um pedido de algumas laudas ali, tá? Dificilmente o juiz vai fazer isso que ele fez aqui, tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ordem pública, blá, blá, blá. Conveniência da instrução. Ela ainda pautou ainda a liberdade dela completamente genérica. Mas beleza. O importante é que saiu a liberdade dela. Dificilmente o juiz vai mudar a decisão por causa de um pedido de revogação que a gente faz. Então você não fica esperando que saia um coelho da cartola com um pedido de revogação de preventiva. Mas se você tem uma tese nova, se você tem algo novo para se tratar no pedido de revogação, você tem que exaurir aquilo ali. Você tem que falar o máximo possível ali. Manuel, você está aí na reunião? Tá. Aqui, ó, o que você trouxe hoje para gente, que você falou sobre que tinha feito outros pedidos no primeiro grau, né? Que tinha feito vários pedidos no primeiro grau e juntou as duas decisões ali, só as decisões. O vários foi de uma forma genérica, né? Mas assim, foram dois. Foi um de revogação de liberdade. Foi feito. Tranquilo. O que eu faria aqui na situação, se eu fosse fazer o HC? Eu teria juntado as outras revogações que eu fiz, tá? As outras revogações, as decisões anteriores, beleza? E o meu novo HC para mostrar que eu estava exaurindo, se eu tivesse precisando fazer um HC e não tivesse saído em revogação, para mostrar para o juiz, para o tribunal, que eu tinha discutido aquilo ali e já tinha se discutido aquela matéria no primeiro grau, entendeu? Nessa revogação, eu não falei dos laudos dos celulares, mas uma revogação anterior eu tinha tratado dos laudos, né? Então, assim, o que eu ia fazer? Eu ia juntar a revogação anterior que tinha sido indeferida com os laudos, ia juntar essa revogação que era sobre a instrução, que eu estava juntando tudo que tinha sido tratado na instrução, né? Ia juntando cada ponto que eu tinha tratado em revogações anteriores, eu ia juntar no meu HC e teria subido no meu HC para o tribunal, entendeu?
Porque muitas vezes se eu faço a revogação aqui com todas as matérias que eu já tinha tratado lá anteriormente, o juiz ia passar batido, não ia nem falar. Ia falar, ó, isso e isso a gente já tratou na revogação tal, revogação tal, revogação tal. Daí ele ia tratar só o tema novo que eu tava trazendo. Teve um advogado, Renato, que fez isso dessa forma bem genérica, sem explanar o fato novo, né? Mesmo tendo no processo dele. Isso foi debatido em faculdade, na procura estagiário. Aí o juiz fez uma decisão, descendo o sarrafo em 4 páginas, dizendo que o advogado, ipsiliteris, em diversos petitórios, não conseguiu atender a necessidade do fato novo, mesmo tendo no processo. E então, negou. Assim, o que você precisa? Fazer a revogação quando tem fato novo e exaurir aquele procedimento. Você tem aquele momento ali, você tem que matar tudo que tem dentro do processo ali. Se tratou em revogações anteriores, não adianta você vir com aquela mesma tese que você falou lá atrás e trazendo a nova revogação. Não adianta. O juiz vai te dar uma mijada, isso é fato. Se você fizer isso, você vai tomar uma carcada do tribunal, quer dizer, do tribunal do juiz. Renato, uma pergunta. A não reanálise de ofício na preventiva, ela constitui um fato novo a ser explorado? Não, que eu saiba não, Galo. Não, diga, é um tema importante que às vezes a galera pergunta assim, Sim. e eu fico... Não, pelo que eu tenho conhecimento, você tem que provocar o juízo, né? Se vê que não foi cumprido, provocar o juízo para o juízo analisar e fica a cargo da defesa fazer essa provocação, né? Os 90 dias? Dois entendimentos, tá? Tem juiz que entende que tem que provocar, mas não precisa, legalmente não precisa de provocação, ele tem que reavaliar independente. Tem muitos Não, foi justamente isso que o Galo falou, que eu perguntei, tipo assim, se o juiz não reavaliar de ofício, mesmo que de uma forma genérica, isso pode ser trazido como fato novo, apesar de eu saber que a defesa tem que provocar, mas a gente pode usar isso como fato novo. Mas eu não usaria como revogação, Manuel, eu não usaria como revogação, porque se você faz como revogação, você está incitando ele a reanalisar. Então, assim, o que eu faria? Se você quer utilizar dessa falha do Estado dentro do processo, em vez de você utilizar da revogação, utilize do HC. Show, valeu. O que você acha, Galo? Eu acho que, tipo assim, de fato dá para fazer isso, é uma ilegalidade que o juiz de primeiro grau está cometendo, então já autorizaria o manejo do HC, ok. Mas eu não vejo como algo efetivo, até porque o STF já decidiu naquela situação do Marco Aurélio, né? O máximo que o tribunal vai fazer é, juiz, analisa. Não vai revogar a tua prisão, não vai fazer nada nesse sentido. Eu acho que não vai revogar a prisão, na verdade só vai sanar uma nulidade que você pode usar lá na frente, né? E via de regra eu acho bem inócuo essa análise. Eu acho bem inócuo. Tinha que ser levado... Aquilo que você disse do juiz avaliar, de fato, é bem raro o juiz rever, a não ser que aconteça isso que você falou. Algo absurdo. Na audiência de instrução, averigou que os fatos não eram daquele jeito. Pronto, matou. A vítima falou assim, na audiência de instrução, a vítima falou, não, eu não reconheci o réu. Pronto, acabou. Vai soltar, cara. Muito pilar fundamental. Situação aqui do caso prático. Na audiência, todo o conjunto dos depoimentos mostraram que ela não era mandante de homicídio nenhum, né? Então, tranquilo, eu usei isso na revogação, porque isso era um fato novo, né? Os depoimentos eram fatos, né, pertinentes que a gente conseguiu usar como revogação, né? Mas, assim, é muito difícil a revogação de preventiva mudar o entendimento do juízo, tá? Então, assim, qual que é o grande ponto da revogação de preventiva? É aquilo ali que eu falei para o Manuel, que eu puxei um pouquinho mais para o Manuel. Você, a cada fato novo, trazer aquilo a conhecimento do juízo, né? Por meio da revogação, tentando exaurir aquela matéria, para depois você utilizar aquilo ali no manejo do HC, tá? Esse que é o grande ponto da revogação. Beleza, gente? Gente, acho que revogação e preventiva, eu acho que era isso. Acho que ficou alguma dúvida?
Nenhuma mesmo? Ou vocês entenderam muito ou não entenderam nada? Meus queridos, então, ó, a partir de agora eu vou encerrar a gravação. A gente vai continuar aqui batendo papo, tá? Pessoal que não assiste a aula gravada, perde o papo depois, porque eu sei que é no papo que aparecem as dúvidas, né? Mas agradeço a presença de todos hoje. Tamo junto. E amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente vai ser bem mais amplo amanhã. Beleza? Deixa eu encerrar aqui.